Ótima tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, hoje quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Nesta edição vamos falar sobre o que os pesquisadores vêm chamando de jornada de trabalho infinita. Com o avanço da tecnologia e a possibilidade de comunicação à distância, trabalhar depois do expediente faz parte da rotina de muita gente. E ainda, estudo mostra que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode prejudicar o aprendizado. Tudo isso a partir de agora. Empresários, estudantes e especialistas em tecnologia estão reunidos aqui em São José para discutir o futuro da indústria diante dos processos de inovação. O evento acontece no PIT, o Parque de Inovação Tecnológica, e segue até amanhã. Empresários, estudantes, gestores, engenheiros, educadores, profissionais da tecnologia em geral. Todos se misturam pelos corredores do PIT em São José dos Campos. A variedade é parte do local, mas aumentou com a chegada do Tech Valley Summit. O evento é produzido pela SECRI e promete debater as inovações do setor industrial e tecnológico com uma programação cheia de atrações até sexta-feira. São mais de 40 palestras. Então, palestras dos mais diversos assuntos. Por exemplo, nós podemos falar das palestras dos profissionais da Embraer. O projetista do carro voador, o famoso carro voador, na verdade, o eVTOL, né? E também o engenheiro responsável pela área de indústria 4.0. O Tech Valley Summit 2025 seguirá 4 eixos. Serão temas considerados essenciais para o atual momento do setor industrial. A primeira área é a educação. Educação deve ser prioridade, por isso que é a primeira grande área. A segunda área, fontes de investimento, onde conseguir dinheiro para você poder montar um negócio, estruturar. A terceira grande área, novas tecnologias ou tecnologias aplicáveis na indústria, que pode ser em outras áreas também. E a quarta grande área, que é o ESG, que é a questão da descarbonização, que é a questão da eficiência energética, igualdade de gênero. Tecnologia e inovação. O evento é também a oportunidade das empresas mostrarem o que pensam para o futuro do mercado de trabalho. Isso, de todas as formas. Esse simpático cão-robô, por exemplo, é uma das centenas de criações tecnológicas expostas em estandes pelo evento. Ele, no entanto, apesar de chamar a atenção dos mais jovens e de sua aparência bonitinha, foi produzido para exercer uma função bem mais complexa no cotidiano industrial. Ele serve para fazer inspeção, então a gente programa ele para andar pela fábrica e coletar dados. Então ele consegue ler um painel, consegue ler um manômetro, então ele faz uma coleta de dados para enviar para o operador, fazer uma análise. Então ele pode ir em lugar de riscos, então tem lugar que pessoas não podem ir. Ou podem ir e corre risco de vida. Então ele vai na frente, ele consegue fazer esse tipo de trabalho e mantendo a segurança. A invenção tem até pedigree. Lá fora ele é conhecido como Spot. Já aqui no Brasil, o nome é bem mais familiar. Aqui no Brasil a gente pode chamar ele de caramelo. Referência no ensino técnico, o Senai também esteve presente nesse primeiro dia de Tech Valley Summit 2025. A instituição aproveitou o espaço para mostrar ao público suas inovações, como a chamada Planta Didática Industrial 4.0. Todo mundo que vem aqui observa tecnologias habilitadoras aplicadas à prática nos processos industriais, cibersegurança, onde a gente vai observar aí empresários tendo como que é na prática um ataque cibernético e eles podem se preparar com relação a isso, e também os competidores da nossa FRC, da First Competition, e eles fazem o quê? Eles trabalham em projetos robóticos e, nesse sentido, a gente consegue trabalhar em desafios industriais que realmente vai trazer o retorno dessas indústrias. Já para essa outra empresa, o mercado industrial é parte de uma longa caminhada. Com atuação centenária no setor, a Yaskawa trouxe ao Tech Valley Summit tudo o que tem de mais avançado em automação e robótica. Teve até robô fazendo café para os curiosos que iam ao estande. Hoje aqui nós trazemos uma tendência muito comum do mercado atualmente, que são os robôs colaborativos, que nada mais é de que robôs que podem trabalhar ao lado do ser humano sem oferecer um risco, né? Porque os robôs industriais precisam de enclausuramento. O robô colaborativo pode trabalhar ao lado do ser humano sem oferecer um risco à vida dessa pessoa.
Assunto polêmico em setores do meio industrial, a robotização de funções e a inteligência artificial são, para muitos, um risco à geração de empregos no futuro. Alexandre, no entanto, pensa diferente. Ele avalia que a tecnologia será sempre uma aliada. A robótica ela não está no mercado para retirar empregos, mas sim para mudar situações. Então, por exemplo, como eu citei, um soldador hoje ele está exposto a gases de solda que são cancerígenos. Então, quando você tem um robô soldando, você está promovendo o soldador para uma posição de programador. Da mesma forma que, por exemplo, numa indústria que produz sacos de cimento. No fim da linha, quando o saco de cimento é produzido, tem alguém pegando aquele saco de 50 quilos e tirando da esteira e colocando num pallet. Você pode colocar um robô para fazer esse trabalho e evitar a insalubridade, porque uma pessoa que trabalha 8 horas por dia carregando o saco de 50 quilos, em 1 ano, 2 anos, ele está com a coluna dele completamente comprometida e vai ser uma pessoa inativa no mercado de trabalho. Então a robótica ela não vem para tirar empregos, ela vem para livrar condições insalubres do mercado e promover essas pessoas para programadores de robôs. E por falar em uso da tecnologia e como isso tem impactado o nosso dia a dia, um estudo do MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode sim prejudicar a aprendizagem. A inteligência artificial virou ferramenta de trabalho para muita gente. O Wellington é diretor de criação de uma agência de comunicação e usa diversos tipos de IAs para criar campanhas e organizar ideias. Hoje a gente utiliza a inteligência artificial para uma série de atividades, desde criação de texto, para planejamento, para mídia, para atividades em grandes escalas, para gerar imagem, locução, vídeo. Então hoje a gente consegue utilizar a IA em uma série de atividades do dia a dia. O Wellington é um exemplo de quem incorporou a inteligência artificial à rotina profissional de forma equilibrada. Mas um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, alerta: o uso excessivo da ferramenta pode prejudicar habilidades como memória, criatividade e aprendizagem, especialmente entre jovens. O levantamento monitorou a atividade cerebral de pessoas enquanto elas escreviam textos com e sem o uso do ChatGPT. Quem produziu o conteúdo de forma autônoma apresentou maior ativação cerebral e maior sensação de autonomia. Já quem utilizou a inteligência artificial demonstrou menor atividade cerebral e maiar dependência da ferramenta. A exposição excessiva, esses conteúdos curtos e hiperestimulantes, eles podem gerar, por exemplo, 3 pontos. Sensibilidade dopaminérgica alterada. Então, o adolescente, a criança, ela acaba buscando recompensa muito rápida, sem esforço. Então, isso prejudica o quê? A tolerância a frustrações, a foco, porque é tudo muito rápido e tudo muito sutil. Então, ele não tem paciência de esperar. Outro ponto é a redução do córtex pré-frontal, essa região que a gente tem aqui na frente da massa encefálica. Ele só ele termina de se desenvolver lá pelos 23, 25 anos, a literatura já aponta isso, só que essa região é muito importante sobre a nossa crítica, pelo nosso julgamento, pela nossa criatividade espontânea, e isso está sendo reduzido, porque eles não estão usando tanto. E por último, essa desregulação emocional, com o uso contínuo das IAs, dos chatbots, a questão de ansiedade e depressão. Mas a neurocientista destaca que o uso das IAs tem tanto pontos positivos quanto negativos. Tudo depende da forma como são utilizadas. Se você usar a IA como uma ferramenta complementar, para você fazer um brainstorm, fazer uma análise crítica de uma base de dados sugerido para a IA, isso é legal. Você pega uma base aqui e fala, olha, interpreta aqui, vê o que tem essas dados para entrelaçar. Isso sim é positivo. O que não dá é para deixar o quê? É o que eu falo, a IA pode ser uma muleta ou um trampolim, porque você pode ficar apoiado nela e deixar sua massa crítica sem atividade, ou você pode se beneficiar com ela. Wellington fez da IA uma aliada ao entender os limites do uso. Na empresa, a essência do trabalho criativo continua sendo humana.
O objetivo da inteligência artificial é mesmo otimizar e agilizar os processos. A IA ela é uma boa aliada para cada um dos funcionários. A empresa incentiva a utilização, mas orienta a equipe justamente para não utilizar isso de uma forma dependente, e sim de uma forma que valorize o talento e o trabalho, não que substitua. Uma coisa é certa, a inteligência artificial veio para ficar, mas cabe a cada um de nós escolher como usá-las, como atalho para respostas prontas ou como apoio para pensar melhor. É isso, o caminho é o equilíbrio, não dá para abrir mão das facilidades que a tecnologia nos traz, mas é importante também exercitar o cérebro de outras maneiras. E existem várias formas de fazer isso. Quem vai nos mostrar algumas delas é o repórter Eduardo Campos, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Oi, Fran, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo Boletim Legislativo. Olha, não é novidade para ninguém que as inteligências artificiais têm tomado cada vez mais espaço nas nossas vidas, só que muitas vezes elas acabam pensando por nós. Isso, com o passar dos anos, pode trazer prejuízos para a nossa saúde mental. Quem vai nos dar algumas dicas de como manter a nossa mente sempre ativa é a Keila Moreira, psicopedagoga aqui de São José dos Campos. Keila, para a gente começar a conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos dessa utilização excessiva de inteligência artificial. Eles podem causar prejuízo nas questões das habilidades cognitivas e funções executivas, até em questão de socialização, né? Então, causa prejuízo na questão do raciocínio crítico, prejuízo na questão da criatividade, da autonomia, causando prejuízo também na questão da leitura da escrita. A pessoa ela já pega os textos prontos, ela não vai, né, trabalhar essa questão da criatividade, em elaborar um texto. E na questão da socialização também, né, de buscar respostas prontas sempre ali na inteligência artificial. E não interagir com professores, com colegas, com os pais. Principalmente crianças e adolescentes ficam muito fechadas no seu mundinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente pode fazer, então, para manter essa mente ativa, quais exercícios podem ser feitos também para poder exercitar o nosso cérebro. Um dos principais exercícios que todos têm acesso é a leitura, né? Ler um livro, ele contribui muito na questão da criatividade, do nosso raciocínio, ampliação de vocabulário, práticas de atividade física e, acima de tudo, né, uma das coisas que eu trabalho aqui, que eu indico, são os jogos inteligentes e criativos. Os jogos inteligentes e criativos, eles desenvolvem, eles potencializam as nossas funções executivas, que são habilidades de planejamento, de resolução de problemas, de tomada de decisão, de controle inibitório. E dentro disso tem as habilidades cognitivas, que é foco, concentração, raciocínio lógico, memória, melhorando todas essas outras habilidades por meio dos jogos inteligentes e criativos. São jogos, na verdade, de tabuleiro, né? Mas são jogos que vão estimular especificamente essas habilidades. E esses jogos, essas aplicações, são diferentes de acordo com as idades? Pessoas mais novas são algum tipo de jogo? Para os mais idosos são diferentes também? Sim, tem jogos específicos para cada faixa etária, né? Aqui eu atendo crianças de 3 até 100 anos. Então, um jogo que eu vou aplicar com um adolescente, com um adulto, com um idoso, eu não vou aplicar com uma criança de 5 anos. É outra abordagem, é outra didática, né, o jogo. Ele vai trabalhar outras habilidades cognitivas e fatores emocionais também, né? Os jogos também trabalham fatores de inteligência emocional no indivíduo. Legal, eu queria que você falasse também, para a gente ir fechando, os benefícios a longo prazo que esses jogos podem trazer. Muita gente acha que é imediato, mas não é, né? Como que funciona esse benefício a longo prazo? Então, para pessoas típicas que não têm nenhum tipo de transtorno, que não tem um TDAH, um autismo, o resultado é até rápido, né? A pessoa ela fica com velocidade de pensamento, ela fica mais... A questão do senso crítico melhora muito, a memória, a questão do foco. Agora, em pessoas neurodivergentes, como o TDAH, autismo, o resultado é um pouquinho a longo prazo, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha mesmo. Por conta desse estímulo cerebral, acontece a neuroplasticidade, onde, com certeza, as questões de sintomas do TDAH, principalmente, eles regridem por conta dos jogos, né? Nesse estímulo neural, cerebral. Então, sintomas de memória, falhas de memória, pessoas têm dificuldade para raciocínio lógico, dificuldades para manter o foco, elas vão melhorando isso com o tempo, de acordo com o tempo de estímulo desses jogos inteligentes e criativos. Maravilha, Keila. Muito obrigado pela sua participação. Fran, deu para perceber que com exercícios diários, pequenos, a gente tem um grande avanço na nossa saúde mental. A gente volta com você aí do estúdio. Bacana, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Vamos ver as vagas de emprego abertas na cidade. É a agenda de serviço.
O Pátio, o posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista contábil, armador de ferragens na construção civil, assistente de logística de transporte, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico de engenharia, bombeiro hidráulico, cartazeiro, caseiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletrotécnico, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, funileiro de veículos, gerente de unidade de fabricação, instalador de tubulações, lubrificador de automóveis, marceneiro modelista, mecânico de automóvel, montador de esquadrias de madeira, montador de veículos, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com munque, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de extrusora, operador de teleatendimento ativo, pintor, pintor de veículos, professor das séries iniciais, soldador, técnico de alimentos, técnico de instrumentação, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de prótese e órtese, técnico de rede, técnico de refrigeração, técnico em eletromecânica, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. Ainda há vagas para pessoas com deficiências nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de logística, operador de teleatendimento ativo e servente de pedreiro. Para se candidatar é bem fácil. É só comparecer ao pátio levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. Uma carga horária de trabalho pré-definida é a expectativa de todo trabalhador. Mas com o avanço da tecnologia e a possibilidade de comunicação à distância, trabalhar depois do expediente faz parte da rotina de muita gente. Pode acontecer com você também, né? Pois é, esse é um assunto que a gente vai discutir no Boletim Entrevista de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Trabalho que não acaba mais. Mensagens, e-mails e ligações que chegam a qualquer hora, invadindo fins de semana e o tempo de descanso. Essa rotina tem nome: Jornada de Trabalho Infinita. Para entender os riscos e como impor limites, conversamos agora com a psicóloga e mentora de carreira, Ana Flávia. Ana, o celular virou uma espécie de escritório portátil atualmente, né? Sim. Quais os riscos disso? O risco é um cansaço excessivo, estresse e a nossa saúde mental prejudicada. Perfeito. E em cima dessa construção tem uma mudança de cultura também, de cenário, né? O que tem proporcionado a gente passar sempre conectado. Paulo, eu costumo dizer, né, que antes a gente ia para o escritório ou para o local de trabalho, ficava ali aquelas horas de trabalho, depois desligava o computador ou fechava a loja e voltava para casa. E ali você ia, né, relaxar com os seus familiares. Hoje você carrega o seu trabalho no celular. Então, quantas vezes a gente não recebe uma mensagem do chefe ou de um colega de trabalho pedindo uma ajuda, ou se não tem como você verificar isso rapidinho. Então, hoje a gente carrega esse trabalho conosco. E tem uma outra perspectiva também do home office, né? Que acabou surgindo e muitas vezes a pessoa ela trabalha em casa, no mesmo local que ela descansa também. Isso se mistura também? Sim, essa mistura é uma cilada, né? Porque a gente não limita onde é o espaço de trabalho e onde é o meu espaço de descanso.
claro que isso se dá muitas vezes por uma estrutura física mesmo. Nem sempre você vai ter na sua casa ali um local, um escritório, né, estruturado para trabalhar. Às vezes é uma escrivaninha ali no quarto, na mesa de jantar da sala. Então, o que é importante, né? A gente entender, sair desse local, respirar, né, dar esse intervalo. Então, se eu passei o dia inteiro no quarto, né, trabalhando, eu fico um pouco na sala e volto na hora de dormir. Delimitar isso é muito importante, porque senão mistura tudo. E essa perspectiva, né, da urgência também. Tudo a gente quer mostrar produtividade e o celular acaba interferindo nisso também. Às vezes, adiantar um e-mail antes de você começar o serviço, por exemplo. Exato, né? Muitas vezes a gente tá ali na hora do descanso e fala, eu já vou responder isso, ou eu já vou adiantar esse trabalho, ou não me custa responder essa pergunta aqui de alguém que perguntou alguma coisa que dava para eu responder no dia seguinte. Então essa sensação de ter tudo de forma imediata é um perigo. A gente começa a ficar acelerado demais. E qual que é a responsabilidade do empregador, né, das lideranças nesse processo também? De não mandar uma mensagem fora do horário de expediente, por exemplo? Eu acho importante a empresa e o empregador terem alguns combinados, né? Então, não que o WhatsApp não possa de repente ser uma ferramenta de trabalho, mas até que horário eu utilizo para mandar uma mensagem para o meu funcionário, né? Como que eu me policio para não mandar um e-mail às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã? Então, ter essa leitura de cenário, porque isso pode ser tranquilo para você, mas pode tirar o seu funcionário do descanso dele, né? Então, além de uma relação trabalhista, né, futura que pode vir a acontecer, tem, como a gente disse, a questão da saúde mental mesmo. E o funcionário, né? Como que na prática ele pode estabelecer esses limites saudáveis também? Eu costumo dar um exemplo que é como se a gente estivesse numa maratona. Imagina você correndo o dia todo, né, trabalhando ali, e quando você decide descansar, você vai descansar na esteira. É mais ou menos o que tem acontecido, né? As pessoas já têm um volume grande de informações durante o dia, e daí quando ela vai descansar, ela pega o celular. O ideal é que essa pessoa coloque, né, não só limites do uso do celular por conta do trabalho, mas também para descansar sua mente. Então vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, vai brincar com seu filho. Então, atividades que descansem o seu cérebro. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Duas novas regras entraram em vigor em São José. Agora é lei. Agora é lei. O CEPAS, instituição que oferece cursos técnicos de capacitação em São José, poderá contar também com cursos de nível superior. Essa é a proposta de uma lei aprovada na Câmara, que autoriza o município a firmar parcerias para implantar a modalidade de estudo. De acordo com a instituição, a princípio serão 2 cursos superiores nas áreas de logística e gestão de recursos humanos. A proposta é oferecer para cada curso 100 vagas por ano, que vão ser distribuídas via vestibular. A formação superior será na modalidade à distância, mas 20% das atividades deverão ocorrer de forma presencial. Agora é lei. Pais de bebês recém-nascidos e crianças poderão contar com o apoio do município no cuidado de formação educacional dos filhos. Isso é o que diz uma lei aprovada na Câmara, que cria na cidade um programa de assistência para essas famílias. A ideia é oferecer acolhimento familiar desde o nascimento do bebê até a primeira infância, fase crucial do desenvolvimento de uma criança. Por meio do programa, pais e mães poderão contar com palestras, cursos e ações de conscientização que irão ajudar a tirar dúvidas e dar mais segurança na criação dos filhos. O programa também poderá apoiar a participação dessas famílias nas redes de proteção e cuidado. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa.
Agora a gente vai ver a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta quinta-feira será de muitas nuvens, mas sem chuva. A máxima é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Já na sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite terá pancadas de chuva. A máxima será de 23 graus com mínima de 13 graus. O Boletim Legislativo desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Toda a programação você confere no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e eu espero por você. Até lá!